Legal, gente, que bacana, né? Então, nós estamos aqui nesse tempo de mesa aqui para comemorar Dia dos Pais, mas eu estava pensando num tema para a gente ter esse bate-papo aqui descontraído e eu pensei, papo de pai, o que vocês acharam? Papo de pai. Top. Engraçado, né? Porque aqui está nós, eu acho que a gente nunca fez isso, e essa primeira vez vai ser muito desenvolta e eu sou muito grato por isso. E eu estou aqui ao lado de alguns pais aqui, tá bom? Gabrielzão está aqui, Gabriel, pai de quatro. Tiagão, pai de 4 filhos também. 4. Felipão, pai de 2. Cristiano, Pai de 3. pai de 3. E o papai mais fresco aqui, o Carlão, Pai pai de de uma uma. linda menina. Comecei agora. Começou agora. Mas já tem história para contar, não tem? Já, muita. Legal. Então nós vamos ouvir muita história aqui. Esse bate-papo de mesa, tá bom? Então eu queria dizer que você fique muito à vontade aqui. Você pode servir, tomar um cafezinho, tomar uma água aí e vai ser muito legal. Ao longo dessa caminhada, eu estou 29 anos, vai fazer 29 anos que eu já sou papai. Então eu acho que eu tenho bastante histórias aqui também para contar para vocês, para a gente nesse bate-papo. Mas também eu penso que eu também errei como pai, né? Eu acho que nós erramos, vocês erraram também como pai, a gente erra, né? Esse aqui ainda não, que é muito fresco, né? Bem fresquinho. Papai fresquinho. Mas às vezes a gente erra como pai, né? E se a gente olha lá atrás, a gente errou como filho também. Mas agora é nós, é a nossa vez, né? Como pai. Nós já somos, já estamos nessa paternidade. Então eu acho e penso que eu errei mais que vocês, por causa da idade, nem tanto, né? Mas eu quero dizer que é uma alegria ter vocês aqui conosco. E eu tenho certeza que esse papo vai ser muito legal, muito descontraído, e muita gente que vai assistir isso aqui vai ver as suas histórias e vão acertar. Talvez vão errar menos dos nossos erros e acertos. É isso? Beleza? Tempo de mesa, estão preparados? Bora lá para o bate-papo? Vamos. Vamos agora. Legal? Ó, Deixa eu... eu queria falar uma coisinha antes de Diga. começar, do nome do podcast, né? Se fosse pela minha nomenclatura, seria Pá de Pai. Pá de pai, é. Pai de É isso aí, pá de pai. Gabriel sendo Gabriel, pá de pai. boa essa é boa. Tá bom, vamos lá, vamos fazer um quebra-gelo aqui então, para a gente, vamos conhecer um pouquinho do coração de vocês como pai. Eu como pastor, sentando aqui com os discípulos, pô, que honra, hein? Hoje eu vou ouvir um pouquinho vocês e todo mundo vai ouvir também, tá? Então, começando esse quebra-gelo, eu queria de uma forma muito descontraída. Lembrando uma coisa, deixa eu falar algo para vocês aqui, ó. Eu sei que nós, como pai, nós somos muito razão, não é verdade? O pai tem que ser razão. A mãe já é diferente. A mãe é emoção pura. Mãe chora, mãe briga. Tem pai chorão aqui ou não? Nossa. Tá chorando já. Mas eu queria pedir para vocês que vocês fossem coração, tá bom? Abrisse o coração aqui e é um papo de mesa, papo de pai. Beleza? Para começar o quebra-gelo, vamos lá, vamos pensar uma coisa assim. Ao longo dessa sua caminhada aí de pai, qual foi a maior atrapalhada que você já viveu como pai? Que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para você entender. Deixa eu te contar uma história minha aqui bem rapidinho. Essa não é de criança tão somente, né? Tá gravando, gente, né? Pastor, eu sou muito brincalhão pra caramba. E eu e o Pedro, a gente gosta muito de aprontar com a André e a Ana. Então, mas a gente apronta pra caramba, né? E uma vez nós estávamos em viagem, nós estávamos lá em Foz do Iguaçu, e aí o Pedro me chamou, nós estávamos no shopping, o Pedro me chamou no canto e falou assim, vamos aprontar, pai? Eu falei, agora, né? O que nós vamos fazer? Ele falou assim, a hora que a mãe estiver lá na frente, a gente fica para trás e eu vou te dar um grito, eu vou gritar. E ele vai ia gritar, ô pai, onde está a maninha, né? Mas ele gritou muito alto, dentro do shopping. E ele deu aquele grito, ô pai, eu falei, ô filho, ele, onde está a maninha? Eu falei, tá lá. E as duas, ó, ela e a Ana saiu correndo, vazou morrendo de vergonha. E isso todo mundo ficou olhando, então é dessas assim. E a Ana, uma vez, a Ana, ainda adolescente, nós entramos num lugar, numa loja, não tem aqueles caras que se vestem com o personagem? Tipo uma roupona grandona, como é que chama aquilo lá, sei lá. Fantasia? Aquelas fantasias, tal, lá. Cosplay? E o cara tava dentro daquela roupa, lá, assim, não dá nem para ver o olho dele. Aí eu falei assim, Ana, vamos lá que eu vou te apresentar. Ela, não me apronta essa. É mascote, né? Mascote. Eu peguei, fui lá e falei pro cara assim, eu disse assim para ele, falei assim, ó, o seguinte, a minha filha sonha bater uma foto com você, ele foi lá, né? Ela vai me pegar, eu contando isso aqui, certeza que ela vai me pegar.
nesse começo de paternidade, né? Eu lembro que o Gustavo, meu primeiro filho, ele estava com 8 anos de idade. E eu levava ele na escola, buscava, e ele começou a fazer um curso na Unicesumar. E não era uma rotina minha fazer isso. Então eu pegava ele na escola, mas eu não tinha rotina de levar ele nesse curso, porque ele ficava na casa da minha mãe. Ele pegava na escola, deixava na minha mãe, ele almoçava e passava a tarde lá com ela. Mas no dia desse curso, peguei, deixei ele lá no Unicesumar, lá 1h30, e esse curso acabava às 3 horas da tarde. Era um curso básico lá de inglês que ele estava fazendo. Eu comecei a fazer. Aí beleza, deixei o Gustavo lá e voltei pro trabalho. Isso deu 4 horas, 5 horas. Aí me ligam. Viu? O senhor vai vir buscar o Gustavo aqui na Unicesumar? Que Gustavo? Aí, meu Deus, o Gustavo, meu filho. Aí eu volto lá, o Gustavo, não, até hoje ele conta que ele não sabe como que ele lembra o número do telefone. Veio na cabeça dele assim, o número do telefone do meu pai é tal, tenta aí. Aí uma pessoa lá conseguiu e, ele é esse mesmo, eu entendi. Mas na hora que falou o nome dele, eu falei, que Gustavo? Mas quem não esqueceu, né? Quem não esqueceu. Não, o Carlos não esqueceu o filho ainda, né? Ainda não. Porque ele é papai frio. Não, durei 8 anos, né? 8 anos. E daí, tem outra história aí que foi uma atrapalhada que você fez? Você quer falar algo? Vamos lá. O que você acha aí? Tem alguma história? Eu tenho uma legal. Querem começar? Não, vai você. Às vezes quando a gente vai trocar a fralda dele, né? Aí tá lá, tudo tranquilo, deixei um tempo, deixa molhar, beleza, né? Aí vou lá pra trocar. Eu acabo de tirar, acabo de fazer a limpeza geral ali, 100% do negócio. Eu falo, Zezinha, fica tranquila, calma aí. Na hora que eu vou pegar outra fralda pra ela fazer xixi lá, eu também. Eu dou uma risada, ai, meu Deus, acabou de dar banho, acabei de limpar, e aí vai de novo. E às vezes, esse é o número 1, né? E às vezes é o mais Número pesado, dois. né? O Arthur tinha dessa aí também. Vai colocar a fraldinha nova, terminou, opa, vamos colocar a roupinha, ela tá cá, ó. Já passei por verdade, e lá vamos nós, tá voando pra cima. Agora a gente troca de olho fechado, hein? Que deu aprendizado. Vai, deixa eu pensar. Eu tenho que pensar uma que dá pra contar. Então vai, quem vai? Vou contar uma mais levinha assim, então. Uma vez a gente estava lá no shopping, lá em Curitiba, lá, a Júlia era pequenininha, deve ter 1 ano e meio, 2, mas ela era muito tagarela. Ela falava com todo mundo, assim, com todo mundo, vendedor na rua, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Aí a gente lá numa loja lá, e ela pegou e se escondeu, debaixo das araras, né? E eu e a Fran correndo pra lá e pra cá, e chama a segurança, e não sei o quê. Ela tava lá escondidinha no negócio. Aí a vendedora achou ela, aí ela falou assim, Júlia Assis Casarraia. Aí chamaram no alto-falante da loja, ela falou, Júlia Assis Casarraia, quem são os pais, quem são os pais? Aí tava lá, ela lá, toda sorridente, a gente descabelado, procurando o que tava a menina. Pra ela tava tudo bem, né? E ela tava lá. Ela tava lá. E ela também não gosta muito, tipo assim, hoje ela não gosta muito, mas eu chamo ela às vezes eu coloco umas músicas lá em casa, aí vira tipo um bailão lá, fica eu e ela dançando lá e ela fica brava. E o Arthur nessa, não entra? O Arthur também. Essa última viagem nossa, né? O Davi foi jogar lá em Campo Grande. Aí ele ficou dormindo na casa dos primos e a gente ficou no hotel. Voltando pro hotel, coisa de trânsito, viu, pastor? Toda a história nossa é de trânsito, mas tem que ter um politicamente incorreto, né? E a Malu, ela não gosta de ficar, de que passa cinto de segurança nela. Ela não gosta, esperneia, não deixa de jeito nenhum. Aí eu falo, filho, ó, então beleza. Você não quer usar o cinto de segurança, não usa. Mas se a polícia pegar o papai, vai ser preso. Você só vai ver o papai daí atrás das grades, na cadeia, né? Nunca mais o papai vai voltar para casa. E ela ficou com isso na cabeça, né? E daí a gente voltando pro hotel, foi engraçado. A Camila, quando ela pensa na história, ela chora de rir, né? Porque a Camila, ela ri fácil, né? Mas foi muito engraçado, porque aconteceram muitas coisas num espaço muito curto de tempo. A Maria Luísa no banco de trás do carro, sem o cinto de segurança, eu parei o carro no sinal vermelho, né? Tem que olhar para lá. Eu parei o carro no sinal vermelho, e aí tinha aquelas motinhas elétricas, e os caras acelerando, e barulho de bomba, aquela bagunça, aquele barulhão. Aí daqui a pouco, no sinaleiro de cima, tava o carro tático da polícia.
E a hora que os caras da moto viu o carro da polícia, eles pararam o barulho e abriu o sinal deles, eles aceleraram. Aí o carro da polícia fez a curva bem devagarzinho e saiu atrás dos caras. Daqui a pouco tinha a motinha passando por cima da calçada, da contramão, aquela loucura, né? Aí o meu sinal verde abriu. Nesse intervalo, a hora que eu tava passando, o carro da polícia já tava de volta na esquina, no sinal vermelho de volta. E já tinha, só dar um susto nos caras da bicicleta, né? Deram a volta, pararam de novo no sinaleiro. Aí eu bem devagarzinho no sinal verde. Aí eu, nossa, papai, que susto. Aí a gente olhou para trás assim, a Maria Luísa sentada bem quietinha na cadeira assim. Aí a Camila falou, ué, maluco, o que que foi? Nossa, a hora que eu vi, puxa, você vindo pro nosso lado, eu achei que ia prender a gente. Eu dei um pulo em cima da cadeirinha aqui enquanto você ela, eu pulei na cadeirinha, mas a polícia te prende, aí eu fico sem você, né? Não perdi o pai, não. A hora que ela, tá vendo? Bom sinal, né? Não queria que o pai fosse preso, né? Mas foi muita informação. Os caras fugiam da polícia, dando a volta e parando de novo, e a Maria Luísa pulando. E ela em cima estava do lendo carro. tudo que estava Ela acontecendo. tava É. pálida. Que susto! Eu achei que a polícia estava vindo prender você. Quem que vai falar? Quem que é agora? Aconteceu, né? Tá na vez aqui, né? Aí eu tenho 1.755.000 histórias pra contar. Mas tem uma que eu nunca esqueço, tem uma que eu nunca esqueço. Que ela é muito engraçada, é com o Gustavo, não fica bravo com o pai, eu sei que você tem uma ideia, mas essa é muito boa. Nós estávamos na praia em família e, na verdade, tava família, assim, a minha família, primos e os pais deles, meus tios, e eu e a Júlia e o Gustavo. E o Gustavo era bem novinho, né? De uns 13 anos, 14, não lembro. E nós estávamos chegando na praia, né? Aí tem aquele negócio da água, a água vai com a onda e volta. Aí se você geralmente vai andando devagarinho, né? Entrou eu e a Júlia, tava lá meu primo, meu tio e tal. Aí vem o Gustavão, eu vou pular de ponta. Aí, bora, vem aqui. Aí vem correr, o Gustavo é grande, né? Você é grande, né, filho? O Gustavo vem correndo, tal, tal. A hora que ele veio correndo, a água tava cheia. Na hora que ele tava chegando, a água voltou, o Gustavo deu de cara. Pau, mas daquele tamanho. Gente, eu coloquei a mão na cabeça ali. Morreu. Eu pensei, perdi, meu filho, já era. Já ele bateu. Ele levantou com aquela cara assim, não aconteceu nada. Ele vai falar, não aconteceu nada, tô bem, tô bem. Tô bem, tô bem. Aí, gente, o sangue escorrendo aqui assim. Aí ele parou do lado da gente, dando risada. Você tá bem, Gustavo? Você tá bem? Não, tô tranquilo. Aí, não, mas não tá sentindo dor nenhuma. Aí já foi crescendo aquele galo japonês aqui, assim, parecia uma batata. E o sangue escorrendo, que ele tava lambendo o sangue. Não, ele tá bom, vamos falar a verdade. Olha, você tá com um galo enorme, tá sangrando. Ele falou, não, eu tô bem. Aí que ele saiu, olhou, ele olhou lá na areia, olhou assim, aí chora. Mas não tá doendo não, tá? Mas não tá doendo. Aí depois ele ficou bem e tal, e não morreu, graças a Deus, mas o dia que bateu de ponta, bonitão assim, ó. Mas passa bem. Passa bem, morreu, mas passa bem. Isso aí. Tem uma também do Davi, na época da pandemia. A Camila grávida da Maria Luísa, então a gente estava fazendo as caminhadas, né? Pela pandemia, a gente, quando anoitecia assim, a gente ia até na casa da minha mãe, e depois voltava caminhando. Eu e a Camila caminhando e o Davi de bicicleta. Eu lembro da história, eu já começo a dar risada, né? Para ele não foi muito legal não, mas eu e a Camila, porque a gente ri de tudo também, né? A gente voltando da casa da minha mãe, caminhando, a Camila, o pé parecia um pão de forma, né? Que a Camila engordou um monte na época da Maria Luísa, e o Davi com a bicicletinha na frente. E a gente conversando distraído, caminhando, e o Davi acelerado com a bicicletinha. Daqui a pouco, cadê o Davi? Olhei para um lado, olhei para o outro. A gente deu um passinho, o Davi estatelado no chão em cima da bicicleta, porque tem aquele desnível da calçada, e naquela calçada o desnível era da altura dessa mesa. Era o desnível. Era o desnível. E ele andava rápido com a bicicleta. E ele sumiu. Ele estava na nossa frente, daqui a pouco a gente tinha sumido. Então, imagina, já ampou. Eu com a bicicleta lá embaixo. E vai corre pra socorrer, tá tudo bem, filho. Mas como é que segura? Aí a hora que viu que tava tudo bem, oxa. Outro que Imagina, morreu, mas chorou passou ali, bem, né? passou bem. A hora que eu vi lá no chão, emboladinho com a bicicletinha. Tudo lá, meu Deus. Gabriel, vai lá. Uma coisa engraçada. Vixe, eu não tô tentando lembrar ainda, pastor. Não sei se é engraçado. Eu acho que uma pessoa gosta. Ficou engraçado, conta Né? aí, cara. Não, eu já levei meus filhos também na Fiorino. Também eu tive uma Fiorino também já e eu levava a galera, na verdade, não era só meu filho, né?
Mas só não teve o lance da Blitz, separado. Mas, na verdade, era a diversão das crianças, né? Obrigado. Andar lá. Tem a minha sobrinha, né? A Lohane, e ela cresceu, né? Com o meu filho mais velho também, o Gabriel. E a felicidade deles era quando a gente ia em algum lugar, né? No bosque, fazer algum passeio. E aí, como o pastor acabou de comentar também, a gente colocava um colchão na parte de trás, né? Tudo errado, né? E Atrapalhava. era o único meio de locomoção que a gente tinha era Fiorino. E a nossa família sempre foi grande. Então, eu ia com a minha esposa também na frente. E colocava um colchãozão atrás lá e as criançadas iam gritando, iam pulando. E aí eu já fazia umas gracinhas também com o volante, jogava pra cá, jogava pra lá. A mulher já brigava, falava, não, para, você tá doido, não sei o quê. Eu falei, não, as crianças gostam, pá. E era uma diversão, as crianças adoravam na hora que falavam, vamos passear. Aí vinha todo mundo, vinha a sobrinha, vinha os filhos, Mas hoje, assim, como eu, você, hoje a e a gente gente era olhando, mais né, novo. por segurança e tudo, né? Bem mais precioso que nós Sim, temos. hoje é uma maturidade, né? Foi uma atrapalhada, né? Hoje a gente dá risada, mas a gente não aconselha ninguém a fazer isso. Mas a Verdade. gente era mais novo, faria né? de Fomos os novo? primeiros, a gente era mais Faria. novo. A responsabilidade era É, menor. loucura, é. Mas vamos lá, então, vamos lá. E o que a paternidade? Você se tornou pai, tá bom? Você é pai agora. O que isso mudou em você que ninguém imaginaria que você se tornaria a pessoa que você se tornou hoje como pai? Vamos lá. Alguém, por exemplo, um exemplo assim, eu era um cara muito agitado, hoje eu sou paciente, eu não era tão assim carinhoso e de repente eu me vi falando gracinhas, vem com o papai. Você poderia falar isso, né, Carlos? Vem com o papai, né? Porque Papaizinho, papaizinho, como está na camisa dele. Ok? E aí, o que mudou isso em você? Que quem olhar para você, eu não acredito que agora ele é pai, ele faz isso. Vamos lá, alguém quer contar uma história aí? Em mim, assim, mudou o quê? Às vezes eu saía no trânsito, assim, tava de moto, aí a gente quer acelerar um pouquinho, porque às vezes tá com pressa de ir pra algum lugar e tal, né? Hoje é diferente, né? Como a nossa filhotinha tá completando 5 meses, e no Dia dos Pais ela vai completar os 5 meses, Olha isso. então assim, eu penso, poxa, eu tô saindo, vou diminuir um pouquinho, vou mais devagarzinho, não vou mais costurar ninguém, vou atrás dos carros bem tranquilo ali, porque eu sei que tem não só uma pessoa me esperando agora em casa, né? Agora duas, né? E ela ainda mais por conta da dependência que ela precisa de mim e da Lari juntos também, né? Então Carlos, hoje eu tenho você mais essa enxerga a vida consciência, de uma muito outra diferente. ótica. muito diferente. É isso? A gente pensa 2, 3, até 5 vezes antes de fazer alguma coisa, antes de cortar alguém ali, antes de costurar, vou indo mais tranquilo. Porque agora eu sei que tem alguém esperando em casa e ela precisa de mim. A gente valoriza mais a família, né, filho? Sim. Sei que é um cara Eu de casei. estrada. Então, eu casei novo, casei com 21 anos. E, cara, depois que a Júlia nasceu, tipo, muda uma chave dentro do homem, né? Fala, putz, agora tem que ser mais responsável, né? Porque 21 anos, molecão, né? Queria fazer algumas coisas assim, uma bagunça, era meio assim. Aí nasceu a Júlia, falei, nossa, agora tem que ser mais firme. O trabalho não pode faltar agora, não Ter pode um fazer qualquer senso de bobeira. A responsabilidade. responsabilidade, realmente. Vira uma chave. E parece que até meio que automático o negócio. Nasceu, você pegou no colo. Nossa, agora. A gente, a gente começa, então, a vivenciar algo que a gente tinha esquecido quando era filho, quando a gente se torna pai, e por ser razão, aí a gente começa a expressar muito mais carinho. Como é que é isso, Cristiano? Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu, na verdade, eu vou um pouco na contramão do Felipe, né? Porque quando o Davi nasceu, eu ainda não era convertido, não era cristão, era maluco, Gabriel conhece. E, e depois que ele começou a crescer e entender o mundo e começou a prestar atenção nas coisas que elas aconteciam, eu comecei a me policiar mais. Porque a partir do momento que você vira pai, que você começa a ter essa percepção que o filho está crescendo e está começando a olhar você por outros olhos e observar exemplo, né? Você começa a pensar, cara, que tipo de exemplo eu quero ser para esses carinha aí que tá crescendo, né? É Então isso. você começa a se policiar mais as suas ações, policiar mais as coisas que você fala, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, quando alguém, até escutei esses dias eu achei bacana, porque quando alguém falar pro seu filho, nossa, você se parece demais com seu pai, né? Eu quero que ele sinta orgulho quando alguém falar isso dele, né? Eu quero ser um bom exemplo para ele, e quem conhece a minha história sabe que, na verdade, meus filhos que foram a virada de chave na minha vida, né? Tanto da conversão,
né, da minha vida cristã e tudo. Então, a gente, a partir do momento que a gente cria essa questão, cara, agora que cara que eu quero ser, que homem que eu quero ser para essas crianças, né? E daí eu já tinha a Bia, né? Depois veio a Maria Luísa também. Aí você fala, cara, eu quero que ela seja, eu quero ser o herói dela, eu quero ser o exemplo da Bíblia, né? Então, eu acho que todas essas coisas começam a mudar, a gente começa a virar a chave, né? Lembrar, quando ele teve a filha, já, cara, tem que mudar, tem que desacelerar. No meu caso, foi quando ele começou a crescer que eu resolvi que eu tinha que mudar para ser um exemplo para ele. Mas aqui nós estamos diante de pais que um dia entregaram a vida para Jesus. Vocês conheceram Jesus. Eu não sei se vocês vieram de berço, mas até onde eu sei, eu não sei você, o Carlos. Acho que o Carlos veio de berço, né? Então, e essa Mas eu medida caí do que a berço gente ali no meio do caminho, caminha, mas depois eu voltei. à medida que a gente caminha então com Jesus, né, muda tudo, como o Cristiano estava falando, tal. O que mudou nessa forma de ser pai? Ele já falou um pouco, mas o que antes você fazia e agora você faz diferente. Por exemplo, você construir princípios dentro da sua casa, dentro de um ambiente dos princípios segundo a palavra de Deus. O que isso mudou depois que vocês então aceitaram Jesus? Quem já veio de berço, beleza. Você deu uma escorregadinha, você falou? Caiu do berço, mas depois voltou, né? Você comenta algo, fala alguma coisa, né? Como a sua fé influenciou agora, depois que você aceitou Jesus e a maneira como você está conduzindo a sua casa, entende? Por exemplo, ler a Bíblia, você orar e os filhos estarem olhando. Quer falar um pouquinho? Quem quiser falar, comentar. Eu até ia pegar o gancho do Cristiano e veio certinho essa pergunta do pastor agora. Eu estava pensando nesse lance da paternidade, e aí na minha mente veio assim, na verdade eu penso em duas fases, né, na minha vida, como o pastor falou agora como cristão e antes de ser cristão. Então, eu vejo que na minha vida tem duas fases da paternidade, antes da conversão e depois da conversão, né? É igual o Felipe falou, eu fui pai cedo também, né? E aí quando você recebe essa notícia, né, que você vai ser pai, cara, eu era molecão, tinha 18, 19 anos, né, você fala: "Pô, agora eu vou perder tudo, tal", né, eu tinha acabado de comprar uma motinha, e aí tinha que fazer o pré-natal da esposa, aí eu falei: "Não, mãe, eu acabei de comprar minha moto, eu não vou vender". Eu trabalhava na usina Santa Terezinha na época, eu falei: "Não, vou lá no RH, que eu vou casar e vou colocar ela no convênio, não vou vender minha moto". Então assim, graças a Deus, eu sempre tive esse caráter de trabalho, né, então eu sempre trabalhei, mesmo antes da conversão. Mas você até então você não tinha Jesus. Sim, Aí agora exatamente. então, você aceitou Jesus. Como é que é esse Eu ti rolê agora? eu tinha essa Olhando para dentro da responsabilidade. casa hoje, entendeu? Não, eu tinha essa responsabilidade de trabalhar, trazer o pão, e tal, porém tinha hábitos que eram do mundo, né, Sim. né, com bebidas e bares e tal, e eu não me via como exemplo, né, exemplo de paternidade, né, meu filho vendo crescendo daquele jeito e tal. E aí depois veio a outra fase, a fase após a conversão. Isso. E aí, na verdade, eu tinha algo que vinha comigo, né, que era o lance da paternidade, porque eu não tive pai, então eu sempre falei comigo: "Não, eu quero ser um pai diferente e tal". E lá atrás eu não fui, antes de me converter, né, eu me separei da primeira, depois eu tive mais um filho, e eu não participei como pai. Então eu tinha isso dentro do meu coração, né, era algo que vinha comigo, então eu tinha que romper isso. Sim. E quando eu decidi romper, eu comecei, né, ir para a igreja, através de convites, né, de orações pela minha vida, e aí eu comecei a ter esse entendimento, né, que eu tinha que romper, eh, com isso na minha vida. E aí depois que eu consegui romper, que eu tomei essa decisão: "Não, eu vou entregar minha vida para Jesus, né, agora eu sou um novo homem", e aí foi essa rodada de chave. Legal, E legal. aí depois, né, foi uma outra família, né, e automaticamente foram 2 meninas, que é totalmente diferente, né, do homem, né, que daí é aquele lance do carinho, do O afeto. Carlos vai entender esse lance aí Que é o das lance do meninas, carinho, do né? afeto, né, porque é mais meigo, cara, é tudo tipo assim, é diferente, né, Tá, cara, mas você Gabriel, vê. vou pegar esse gancho teu, por exemplo, aqui. Então, vamos dentro disso que o Gabriel está falando. Qual a maior lição, então, que você tira hoje que os seus filhos ensinaram para você? Então, você vai lá, um dia você entregou a vida para Jesus, o Gabriel fez uns comentários, tinha coisas do velho homem, daí ele precisava, quando ele olhava para a família, falou, pô, eu preciso mudar e tal.
um exemplo assim, uma atitude que te fez refletir. Eu acho que o Cristiano tem uma história parecida, tipo, um filho veio de uma situação, um dia que você comentou do filho, questão de ir para a igreja, tal. Quer falar um pouco sobre isso? Lembra? Bem objetivo Na assim, verdade, assim, eu sempre tive uma vida cristã, mas na igreja católica. Então aquela coisa do católico, vou na igreja, na época de jovem, líder de grupo de jovens e tal, mas nunca foi aquela coisa certinha, né. sim. Aí depois da adolescência, acho que chegou a juventude, aí me desviei, fui para o mundo e tal, e depois do 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 Davi, aí depois do casamento, na verdade, num determinado momento do nosso casamento, ela começou a ir para a igreja, e começou a orar muito por mim, pela minha conversão e tal. E ela foi para a igreja e começou a levar nossos filhos. E e eu nunca, ela sempre me chamou: "Ah, vamos para a igreja", eu nunca ia, nunca ia. Na verdade, às vezes até atrapalhava um pouquinho, era pedra de tropeço. Glória a Deus que ele me mudou. Eu às vezes, né, hoje vai ter um encontro de mulheres, então você quer ir, leva a Malu, né, Mas eu acho que aqui, os pais aqui, acho que todo mundo, né, né. são muito santos Mas e tal. aí Mas vamos lá. o domingão pra mim era dia de assistir o Palmeiras na televisão, um negócio de futebol, né. Tava lá assistindo futebol. Só que estava me acostumando. Lá no Palmeiras, né? Fosse o Flamengo, né, mas continua, vamos lá. Hoje em dia é difícil torcer contra o Palmeiras, viu, Berino? Mas e olha aí, cara complicado torcer contra o Palmeiras. Mas assim, então eu ficava no Mundial e domingo, tal. eu tirava, assistia a televisão e ficava em casa, né. Só que começou a se acomodar algumas coisas, porque mesmo eu não participando e tal, eu sempre gostei muito de ler. Então, eu já tinha lido a Bíblia, eu conhecia as histórias e tal. E eu comecei a perceber que o Davi não tinha esse conhecimento, que ele não lia, ele não conhecia histórias, não sabia nada sobre Cristo, sobre nada de religião. E comecei a me incomodar com isso, né. E eu lá naquela cabeça católica, a ideia minha era, ele tem que ir fazer catequese, queria mandar ele para catequese. E a Camila já era convertida e batizada, então ela: "Ah, beleza, você quer ir? Beleza, mas você vai começar a ir pra igreja lá, e daí você leva ele, eu vou com você, não tem problema, mas você tem que ir". Aí eu ir pra igreja? Eu vou nada, então deixa aí, deixa assim. Só que daí ele começou a me incomodar, no domingo eu não ia e ele também não ia, e a Camila ia, às vezes ela levava a Malu, aí começou a Malu não querer vir também, aí às vezes a Malu ficava em casa com a gente. Aí um domingo isso me incomodou, aí eu assim: "Filho, você vai pra igreja com a mamãe". E ele: "Não, eu não vou não, não, você vai sim". "Mas por que que você não vai?". "Não, você vai porque eu tô mandando, eu sou seu pai, né, quem manda sou eu, então você vai". Eu falei: "Mas por que eu tenho que ir se você não vai?". Muito a gosto, ele foi. Eu na vida é obediente. E foi com a Camila lá para o culto. Aí a Malu foi também, beleza. Mas aquilo incomodou no meu coração. Aí aquele domingo para mim não acabou bacana, ficou ruim. Passou a semana, aquilo dentro do meu coração me incomodando. Aí no outro domingo, a gente almoçou e tal, aí era umas 2 horas da tarde mais ou menos, ó galera, vamos começar a se arrumar, tomar um banho, que hoje nós vamos para o culto, né. Porque é aquela questão que a gente tinha falado, que eu já não queria ser, eu bebia, já tinha parado de beber, sabe. O problema era não querer ir para a igreja, na verdade, né. E daí eu falei assim: "Hoje nós vamos para o culto". A Camila entrou em choque, né. Nossa, e ela vivia chamando, e ela tinha parado já de chamar, né. Ela falou: "Uma hora Deus toca no coração dele e ele vai". E realmente, nesse domingo, Deus tocou no meu coração, e eu comecei a vir, aí eu vim para o culto nesse dia, eu já conhecia o pastor Lídio, né, a Sim. gente já tinha os nossos bate-papos e tal, e daí eu vim, e minha conversão Mas foi isso tudo muito rápido, né. isso foi uma lição do Davi, seu Sim. filho, para você. Você reconhece isso? Reconheço, foi a paternidade que me trouxe para a igreja, Mas quando porque a eu gente querendo ser um exemplo para ele, porque você cobra, mas você não faz. E é o que a gente sempre fala, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, arrasta, né. arrasta. E a partir do momento que eu tomei que eu assumi esse papel de líder, de sacerdote do lar, que a gente sempre fala, né, a partir do momento que eu aceitei esse papel de líder, de sacerdote, toda a casa mudou, entendeu? A partir de determinado momento a gente já estava lendo a Bíblia na mesa junto, orando, e as crianças começaram a ver isso aí, Tá, né. mas olha só, vamos lá. Não cortando você, mas pra gente, que a gente vai ter bastante coisa aqui que vocês vai chegar nisso aí que você vai falar. Hum. Mas me fez pensar aqui quando o filho aqui, eu filho, e filho adolescente, por exemplo, Davi já adolescente, e às vezes os pais falavam algumas coisas para nós,
e a gente olhava para ele e falava assim, é como aquele velho ditado, né? Você faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não é verdade? Mas é fato, isso é verdadeiro. Então, por isso que nós estamos num papo de pai, né? E às vezes nós achamos que dentro da nossa razão, nós temos com a nossa palavra essa autoridade, né, como cabeça da família, de estabelecer algo e falar, e eles têm que fazer. Mas eu queria falar, por exemplo, ao Carlos, você já tem a moça e já tem um adolescente ali, né? Na verdade, ele aqui tem um que já é casado e também tem as crianças. Mas chega um momento, como o caso do Gustavo, como o caso da Júlia, como o caso da minha Ana, ou o Pedro, que já tem 28 para 29 anos, que chega um momento que eles olham para nós dentro de casa. E eles estão olhando. Aí, tá, mas vamos lá. Vamos abrir um pouquinho o leque. Vamos lá? Vamos pensar algo aqui. Agora, se você, assim, olhando para os seus filhos hoje, né? Qual é a oração que você mais faz por eles hoje? Pensando que você tem essa responsabilidade de paternidade e lembrando algo aqui, que o mundo espiritual ele é muito real. E quando a gente olha para a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia também vai falar assim que se nós sendo pais, se um filho pede, por exemplo, o pão para nós não vamos dar uma pedra. Ou se ele pedir um peixe, nós não vamos dar uma serpente para o nosso filho. Imagine o Pai Celestial, o quanto ele é amoroso, tá bom? Só que agora inverte. Essa paternidade que nós temos em Deus, vê se você me entende, a paternidade nós temos em Deus agora e nós vamos pedir a Ele para os nossos filhos. Olhando para os nossos filhos, qual a oração que você mais faz por eles hoje? Alguém quer falar? No meu caso, eu sempre oro o Salmo 91. Sempre o 91. A oração de proteção. Legal, mas vamos lá. Então vamos exemplificar aqui, não te cortando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para o Pedro, do Pedro e a Ana. A minha oração sempre é para que Deus cumpra todos os princípios da palavra de Deus na vida dos meus filhos. Um dia eu disse que eu ouvi isso, não foi eu quem disse essa frase, mas eu ouvi, mas gravou no meu coração. Se nós colocarmos filhos no mundo, se não for para habitar o céu, qual o propósito? Entende? Então, vamos lá, vamos trazer agora para algo mais espiritual. Qual é o propósito? Aí, que tipo de oração eu faço hoje para ele? Que ele nunca se desvie de Jesus? Qual é a oração que você faz hoje? Quem quer falar aí? O Tiago quer, Tiago, falar? Pode, vamos lá, todo mundo pode falar, vamos lá. Cada vez eu tenho, Bate papo. eu tenho 4 filhos, né? Como o senhor estava citando aí. E cada vez que um nasceu, eu nasci de novo também. Uau. E nasceu uma nova oração. Com cada um deles nasceu uma nova oração. Mas é que eu faço para todos no geral, é que a promessa de Deus se cumpra na vida deles, o propósito de Deus se cumpra na vida deles. Mas eu tive um menino que eu tinha que ser um exemplo para ele, para me identificar daquela primeira paternidade jovem. A Isabela, eu gostaria e quero que ela case com uma pessoa como eu, Uau. né? Que esteja servindo na casa do Senhor, né? Que esteja ali sendo um bom marido, um bom pai, dando exemplo disso. E o Davi e o Samuel que estão chegando agora, a oração é disso, que eles cresçam dentro da igreja, né? Servindo ao Senhor, e a minha maior oração de todas é que eu e minha casa serviremos ao Senhor, até que ele venha. Como o Cristiano falou, ele disse aqui, por isso que eu vou usar a frase agora, eu citei do pai que falava, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Só que hoje o nosso exemplo é que vai arrastar. E não se engane, Carlos, você, da Elisa, pequenininha, quantos meses? 5. 5 meses. Chegará um tempo que eles vão olhar para nós, não vai, Felipe? Não vai, Gabriel? Não é assim? Eles olham para nós e eles estão vendo o que nós estamos fazendo. Daí não é do nosso falar, mas é do nosso viver, entende isso? Para você ter uma ideia, pastor, quando eu moro próximo à igreja, e eu abro o portão da igreja, da casa, perdão, o Samuel e o Davi já descem direto. O Samuel já pega na mão, já pega e já vem descendo. Ele não vai para outra direção, ele pega e desce em caminho da igreja. Quando vocês olham para a casa de vocês conseguem visualizar, e se não, dentro dessa oração que vocês fazem, vocês conseguem enxergar uma construção desse lar de vocês, onde Deus ele é a pessoa mais principal, a Trindade Santa? Sim. Sabe?
e isso eu digo assim, nós como pais e os nossos filhos vão assistir isso que nós estamos falando aqui, sobre aquilo que a gente assiste na televisão, aquilo que a gente acessa no celular, aquilo que a gente constrói no nosso TSD, por exemplo, quando nós abrimos a nossa Bíblia, Gabriel, lá na nossa casa, e nós vamos ler a Bíblia, e os nossos filhos veem isso em nós, entende? Então, por exemplo, os nossos filhos, eles estão vendo o que nós estamos fazendo todos os dias. É esse exemplo que arrasta, é esse mundo espiritual. Eu abro algo aqui para a gente só ponderar aqui. Nós temos um grande desafio. Eu penso que o maior desafio nosso, de um pai, é formar o caráter de Cristo nos nossos filhos. E aqui, como pastor, eu lhes dou conselhos, né? Porque lá fora tem o inimigo, mas não somente o inimigo, mas tem as propostas, né? Os entretenimentos do mundo que vêm querer quebrar isso. Então, eu penso que a nossa oração todos os dias deva ser: Senhor, proteja os ouvidos dos nossos filhos, É, eu queria comentar proteja agora. os olhos dos nossos filhos, o coração dos nossos filhos. E tem algo muito interessante nesse papo de pai aqui que eu não posso deixar de falar com vocês, que é nós, como homens, se você vai ver que as nossas esposas, ou dentro do lar do cônjuge, ou na igreja, por exemplo, você vê que o homem, por ser razão, ele é mais reservado quando se trata da presença do Espírito Santo, da ação poderosa do Espírito Santo. E a mulher, ela já é muito mais dada, a mulher já é muito mais solta, mais desenvolta. Eu queria dizer isso para vocês, olhando nos olhos de vocês, que existe um amigo leal e fiel que é o Espírito Santo, e ele tem um trabalho muito desafiador, que é formar em nós, pais, o caráter de Cristo, as características de Jesus, para que a gente possa ensinar os nossos filhos. Vocês entendem isso? Então, falando nesse contexto aí, nos últimos anos, já que eles estão tudo maiorzinho já, a minha oração é tudo isso aí, proteção, prosperidade e tal, mas a minha oração nos últimos meses, assim, tem sido que eles sejam amigos do Espírito Santo. Isso. Porque pode ter tudo isso aí, mas se não tiver o Espírito Santo como amigo, não vai. Na verdade, se eles A forem gente pode amigos não do ter o Santo, emprego dos isso já é um sonhos, plus. mas sendo amigo do Espírito Santo é a melhor coisa. Isso, é isso. Esse é o principal. Você casou novo, você casou novo, você casou novo também? Eu casei com 26 anos, você casou novo? Casei em 2004, faz pouquinho tempo. Pouquinho tempo. Casei com 2 anos só. Eu casei com 22. Casou com 22 anos. 22. Quando eu casei, ele estava nascendo, tá vendo? Vocês, então, Toque de gerações. né? 23 anos. filho. é isso. Então, se nós entendemos isso, eu penso que eu não vou usar como um fardo, mas a responsabilidade, eu acho que essa é a palavra. Quando você tem um amigo leal, que é o Espírito Santo, te ajuda demais. Porque assim, eu não sei você, mas eu já falei coisas lá ao longo de 29 anos que eu me arrependo. Eu já tive situações, por exemplo, que eu tomei atitudes com o meu filho ou com a minha filha, que eu cheguei a sentar e olhar e falar assim: eu queria te pedir perdão. E quando a gente olha o Espírito Santo nesse lance, e aí eu queria assim deixar isso aqui aberto para você, se em algum momento você já passou por uma situação dessa, que você ter esse entendimento do Espírito Santo e chegar para o filho: filho, eu queria te pedir perdão. O Carlos acho que ainda não, né? Ainda não. Ainda. Mas filho, filha, eu queria te pedir perdão por isso, isso, isso. Alguém que teve alguma experiência, queria compartilhar, falar, pode falar. Fica à vontade. Sim, na verdade, já tive várias experiências, né, em relação a esse contexto do perdão. E até hoje, eu gosto muito de ver acho que é Ricardo Forage, né, que tem aquele lance do Evangelho puro e simples, né? E aí, até compartilhei junto com a Maria, né, fazendo um teste com ela. Acho que foi hoje ou ontem, a passagem de, eu não vou lembrar todo o versículo, mas de 1 Pedro 4:8, se eu não me engano. E tem uma parte B do versículo, que ele fala que o amor perdoa muitíssimos pecados. Uma multidão de pecados. E aí compartilhando com ela, né, trazendo esse versículo para o contexto da família, né, como o pastor falou, dentro da família, dentro da nossa casa, há uma intimidade grande, né, nós com o cônjuge, né, a esposa e com os filhos. Então é automático que dentro da nossa casa vai ter erros,
vai ter uma discussãozinha, vai ter um momento ríspido, né, que você vai falar um pouco mais alto com sua filha e tal. Mas quando você coloca esse amor de Cristo, no contexto da família, onde fala que o amor perdoa muitíssimos pecados, aí é onde você vai entrar. Você vai abrir seu coração. Você vai chegar na sua filha, filho, senta aqui com o pai. Você me perdoa, filho, por aquele momento, né, que eu te falei mais alto contigo, falei igual, né? E de repente ela até chorou. Mas existe esse laço quando você coloca o amor de Cristo, né? Você vem vulnerável e você abre o seu coração. Então há perdão depois dessa atitude. E aí é maravilhoso, né, quando há essa atitude Quando e o seu filho te quando você perdoa e tal. passou por isso, alguém passou por isso, qual foi seu sentimento de emoção nesse sentido? Eu Eu, no meu caso, eu pedi perdão pro Davi uma vez. Ele era de repente ele nem lembra, porque ele deveria ter, sei lá, 5, 6 anos de idade, mais ou menos. E eu jogava futebol, né, de final de semana, e depois do futebol, nossa, tinha aquela churrasquinho, bebida e tal. E eu parei de beber foi justamente por causa desse dia. Um dia eu tinha bebido um pouco mais, eu também nunca ficava agressivo nem nada, ficava legalzão, e, né, inconveniente e tal. Aí um dia deu exagerado na bebida e cheguei lá, dormi sentado no sofá lá. Beleza. Aí no outro dia, ele acordou, eu já estava acordado, já tinha tomado banho, já tinha feito um café e tal. Daí ele veio e falou para mim: "Ah, papai, eu tenho medo quando você bebe." Aquilo me fez parar de beber. Aquilo lá me fez parar de beber. E eu pedi perdão, falei: "Filho, você me perdoa. Então, se você tem medo, então a partir de hoje você não vai mais ter medo, então, eu não vou mais beber." Então isso aí foi é o que eu falo, né, meus filhos foram motivos de virada da minha vida, todos eles. Em algum momento, eu precisava de um chacoalhão, veio um filho, sabe. É verdade. Então eu nesse por causa disso, esse momento do perdão aí, eu pedi perdão para ele, senti no meu coração de pedir perdão, porque provavelmente ele não vai nem lembrar disso aí, ele era pequeno ainda, mas por causa da bebida, eu pedi perdão e parei de beber depois disso. os filhos são herança do Senhor, né. Então, eu lembro de uma situação que eu tive, por exemplo, lá, né, com o Pedro, específico foi o Pedro mais velho, e eu me lembro que eu precisei ser pai naquele momento, sabe. E aí eu fui para o culto e eu me lembro que na época lá, o apóstolo Enoque, ele trouxe uma pessoa que veio pregar lá, e aquela pessoa foi falar sobre paternidade. Cara, eu chorei pra caramba, porque eu me senti muito mal com aquilo, entende. Por isso que é desafiador para nós. Agora, lembre-se, os nossos filhos estão ouvindo a gente falar aqui, nesse exato momento, né? E aí, a hora que eles ouvirem tudo isso, eles também estão sendo gerados dentro deles. Uma coisa que eu dizia, meu pai era uma pessoa bem criado à moda antiga, né? E eu disse um dia, quando eu casei, eu falei que eu não queria ser igual ao meu pai nesse sentido da ser explosivo, essas coisas, né? Então, Obrigado. é desafiador. Eu queria dizer que o exemplo arrasta, como foi dito aqui na mesa, né? E a gente pensar sobre isso. Mas vamos lá. Agora, vamos pensar um pouquinho mais longe, tá bom? Imagina você naquele grande dia, tá lá diante de Jesus e você gostaria que Jesus falasse o quê? Comentasse o quê? Você como pai aqui. Lembre-se, aquilo que de mais precioso ele fez, ele colocou na sua mão para você cuidar. Uma resposta muito difícil, pastor, porque É, que responsabilidade que ele coloca nas nossas mãos, né? E eu tenho 4 filhos, a minha esposa fica querendo ter mais, tá? Ela tá assistindo aí, ó. Fica querendo ter mais, fica comendo banana dupla. lembre-se que é a chuchu família. dupla, Você aqui que vai conduzir a família. É, No Como meu caso é eu cabeça. que quero mais, ela que não tá querendo. banana dupla, chuchu dupla, que é gênios, né? Mas sabe, pastor? Mas assim, não, pega a linha, continua. Mas vamos lá, gente. Nós somos imperfeitos, beleza? Sim. Aí você fala sobre isso. Nós somos imperfeitos. Agora, pensa nisso hoje. Dos erros, eu já cometi muito mais que vocês. Nós imperfeitos. Não corta, continua. E aí, diante dele, caramba, ele pega aquilo que de mais precioso ele dá para alguém como nós, cheio de imperfeições. O que a gente queria ouvir dele naquele dia sobre ensinança da paternidade? Pode continuar. Bom, pastor, aí eu, dentro dessa pergunta, eu sou assim, é de pai, igual, eu acho que é, tipo assim, porque a gente não sabe o momento que ele vai voltar, e você tem que estar com isso já na sua cabeça.
Isso. Você tem que ser pai hoje, Hoje, agora. agora, nesse momento. Chegou agora. Você cumpriu aquilo que o Senhor colocou com seus filhos, com os filhos dele primeiro, nas suas mãos. Aí eu penso assim, se ele falar para mim assim, olha, você cumpriu aquilo que eu coloquei nas suas mãos, para mim já está excelente. Seja bem-vindo bendito meu pai, e você cumpriu aquilo que eu coloquei em suas mãos, né? Ah, se eu conseguir alcançar minha família, para os meus filhos, e através do Espírito Santo, ótimo. Sozinho eu não vou conseguir, né? Somos Sim. imperfeitos aí. E se isso se cumprir, eu conseguir exercer esse papel com a maior excelência que eu posso. É aquele negócio de pai, de ele não querer deixar faltar o pão, levantar todo dia cedo, fazer aquele café. Você, no momento de dificuldade financeira, creio que todo mundo aqui já passou por esse momento. E você pensar assim, que Deus vai se suprir, né? Deus vai suprir, mas mesmo assim você quer fazer com as suas mãos. Porque você pensa, pô, vocês têm que dar a beber, Fazer a sua parte, né? Você confiando, eles, ser humano quer fazer a parte dele. Aí agora você estava fazendo essa pergunta, eu pensei, em algum desses momentos, quando eu com as minhas próprias pernas, né? E será que eu não errei alguma coisa muito grave? Tomara que não, né? Nossos filhos estão ali. Mas eu quero chegar naquele dia e ter, para falar para Deus, falar assim, tá aqui, Senhor. O Senhor colocou nas minhas mãos e tem o meu melhor. É isso. Isso é o seguinte, eu já dá uma pergunta. Eu quero que ele chegue e fale assim, tá, a Parabéns. galera duvidou, mas eu apostei em você e ganhei parabéns. Me dei 3 na Paizão. sua mão, tá os 3 aqui com você, cara, parabéns. Paizão, Deu paizão. certo. Minha aposta deu certo. E quando que você tem que, ou melhor, você já começou a fazer isso? Porque assim, eu penso também, Carlos, que a gente vai ouvir eu queria ouvir dele. Ide, você deixou um legado de fé para as próximas gerações. Entende? Porque assim, eu não estou falando que se a trombeta tocasse agora, poderia ser também, mas chegará um dia que nós, pais, nós vamos ter que partir daqui. Por exemplo, meu pai já faleceu, seu pai já faleceu, a minha mãe já faleceu, sua mãe já faleceu. Entende? Então, para quem já perdeu os pais, fica um legado. Agora está na sua mão o cajado, Gabriel. Verdade. Está na minha mão o cajado. E Você a gente queria ouvir quer- isso de Jesus? E a gente quer. A gente teve um bom exemplo, a gente quer ser um exemplo ainda melhor, né? Para que a gente sempre quer ser. A gente sempre quer dar mais do que a gente teve. Eu tava vendo esses dias um podcast também que o cara falou uma coisa que me fez pensar bastante. Eu achei bacana, porque eu quero que o meu teto seja o piso do meu filho. Que ele comece a partir dali para cima, entendeu? Melhor Que a que nós, gente né? pegou aqui dos nossos pais e a gente está entregando aqui e a gente quer que eles comecem daqui para lá, né? Então, se a gente conseguir fazer isso aí, cara, eu acho que aí você, ó, senhor, pode vir me buscar tranquilo, porque eles já pegaram o negócio na prateleira de cima e dali para cima e vai Você não embora. tá falando de coisas materiais. Não, espirituais. E você, Carlos? Fala aí um pouco. Eu gostaria de ouvir, assim, bom, humildemente, né? Parabéns, Carlos. Você cumpriu com aquilo que eu destinei em suas mãos, né? E o meu melhor presente para você cuidar e você cuidou com muito amor, com muito carinho, né? Eu tô me esforçando para isso e um dia, quem sabe, eu ouvi isso dele de falar, ó, Carlos, através da sua vida, parabéns. E a sua esposa, sua filha e toda a sua geração foram salvas. Eu gostaria de ouvir isso. E eu tô me esforçando para isso. Rapidinho, pastor, tudo que se mudinho, ou a vez um vídeo, você lembrar, você tava na minha casa, mano, eu acho que o Sábio fez pra mim, meu filho mais velho, e ele falou uma casa assim, sim, pros meus filhos. E ele falou assim, pai, se um dia eu errar na vida, não foi você que me ensinou. Uau. Porque eu sempre ensino pros meus filhos duas coisas. Ganha briga quem sai dela, e o que Jesus faria nesse caso. Tipo assim, se alguém te provocar, o que Jesus faria? Se alguém buzinar pra você e te fechar no trânsito, o que Jesus faria? Né? Eu falo, isso é muito difícil. Eu escutei isso do meu filho, então aquilo, assim, eu ensinei certo. É quando a gente olha, por exemplo, lembre-se, olha aqui, ó. Por isso que o papo é de mesa, ele é bem profundo. Porque tudo que eu falo aqui, ao longo de 24 anos da Ana, 28 anos, quase 29 anos do Pedro, ele me conhece. E nesse exato momento que ele está ouvindo isso, o que ele falaria de mim sobre esse legado, entende? O que eu queria nesse papo aqui, na verdade o Espírito Santo está aqui, é que nós trouxéssemos à nossa consciência essa alegria de ser pai, que nós já temos, e também esse senso de responsabilidade
mas junto com um temor de saber que os nossos filhos e as nossas esposas, a nossa esposa, eles nos conhecem. Deus, depois vem a família. Depois da família, aí vem amigos e igreja. Entende? Mas para que nesse bate-papo e os pais que estão assistindo entenderem isso, que essa responsabilidade, nós estamos representando todos os pais aqui da igreja, beleza? Beleza? Não dava para trazer todo mundo aqui, deixar bem claro isso, não dava para trazer todo mundo. Mas a gente entender isso, que os nossos filhos estão vendo, eles olham para nós. A pequenininha, a Elisa, ainda não entende. A Zoe já começa a entender, entende? Aí, mas e os nossos filhos, que já são maiores? Eles realmente nos conhecem. Eles sabem das nossas imperfeições, eles sabem disso. Mas daí fica algo agora assim, lá dentro do nosso coração, né? E eu penso assim, quando os filhos, eles olharem para a história da nossa família, porque nós estamos criando a nossa história, certo? Nós estamos formando a nossa história. Nós temos esse livre-arbítrio de ensinar os nossos filhos. Lá dentro das quatro paredes, o Espírito Santo precisa estar lá, como eu disse aqui. Nós estamos criando a nossa história e os nossos filhos estão ali. Nós estamos falando Dia dos Pais, papo de pai, rasgado, né? Então, assim, quando eles olharem, os nossos filhos olharem para a nossa história daqui a muitos anos, lá na frente, o que você espera que eles contem sobre a fé? Sobre a fé que viveram dentro de casa. Não é momento de necessidade, sabe? A fé. Exemplo, por exemplo, Deus sempre foi o centro da nossa família. Tudo bem, antes eu vivia de um jeito, mas eu nasci num lar cristão, fui embora, voltei de novo. Mas hoje, um dia alguém disse que, assim, por exemplo, a Ana Beatriz, ela, minha filha, ela queria casar com um homem que seja igual ao pai dela. O Pedro Henrique, ele queria casar com uma moça que seja igualzinho à mãe dela, mas no caso aqui aos pais. Essa fala, essa frase, ela é muito profunda nesse papo rasgado aqui de mesa. Cara, isso mexe comigo, eu não sei você. Eu acho que a nossa responsabilidade ainda é maior, porque todos nós aqui somos pais de meninas, né? Sim. E no meu caso, eu espero que a Beatriz e a Maria Luísa, que elas queiram casar com homens ainda melhores do que eu. É o que a gente falou, eu tinha um piso na fé que era quase nulo, porque eu não venho de família cristã, né? E aí, graças a Deus, viemos construindo essa vivência na fé dentro da igreja e eu quero entregar um teto para eles partirem dali, né? Tendo o pai na igreja, orando, louvando, lendo a Bíblia, né? Melhorando as amizades, sentando em mesas melhores do que sentavam antigamente, e que eles, que o meu filho possa falar assim, eu tenho orgulho do pai que eu tenho, quero ser um cara igual a ele, e que as minhas filhas possam falar, eu quero casar com um cara igual ao meu pai, né? E eu acho que esse presente, essa responsabilidade que Deus deu pra gente, eu acho que o sucesso seria isso. E quando nossos filhos forem escolher pessoas para a vida delas, as nossas filhas, no caso, né, escolher pessoas para a vida delas, que elas queiram caras iguais ou melhores, iguais a gente, né? E a gente tenha conseguido suprir todas as necessidades, não só físicas e essas coisas materiais, mas o mais importante que é espiritual e emocional, né? Porque a gente vê em histórico de família que geralmente a filha procura um cara igual ao pai. Então, se o pai bebe, se é agressivo dentro de casa, elas vão... né? Exatamente. Geralmente elas vão achar um cara igual a esse, né? Um cara ruim também. Então a gente tem que procurar ser esse exemplo, ser esse cara dentro de casa que elas queiram, ó, quero um cara igual ao meu Pegando pai. essa fala do exemplo, Cristiano, por exemplo, será que, né, os nossos filhos, eles, nesse ambiente de fé, eles poderiam, assim, que eles vão aprender a amar Jesus como nós pais. Tira as esposas, papo de homem aqui. Eles vão amar a Jesus pelo nosso exemplo, pelo amor que nós temos por Jesus e a sua obra. Entende? A sua palavra, tempo de oração, comunhão com o Espírito Santo. Não sei se você consegue entender isso, porque, de novo, o mundo lá fora é muito desafiador. Agora, o amor verdadeiro e genuíno que nós expressamos através da nossa vida com Jesus hoje está refletindo nos nossos filhos.
A pergunta que tem que calar arder dentro do nosso coração, na verdade, é: os nossos filhos conseguem ver em nós esse amor de Jesus? Alguém, Felipe, você quer falar um pouquinho? Você está muito quietinho, né, Felipe? Não, eu estou pensando aqui, porque é desafiador a gente exalar o perfume de Cristo todo dia. Porque vem a luta, Sim. vem a Constância, a constante, né? constância, assim, Por tem isso que dia que nós você somos pai. chega... Porque a gente Sempre me chega pega nessa na... falha aí, da Então, aí constância, né? um dia você estoura, outro dia você está de boa, daí o filho e a filha fica essa oscilação de É. sentimentos, né? Mas no final, a minha oração é assim: Senhor, que eles vejam em mim o Espírito Santo em mim, Jesus em mim, e que eles vão aprender com o meu erro também, que às vezes eu estou errando, falo, não, assim né, não dá para fazer. Porque às vezes a gente vem lá de trás olhando o próprio pai. Nossa, meu pai era tipo, bruta. Então, assim, às vezes a gente faz alguma coisa e fala, isso eu estou fazendo igual ao meu pai. Não é assim que é para fazer. Aí o Espírito Santo já vem Foi o que eu disse. e Meu cobra. exemplo. Então, assim, eu tento. Só que o lado bom do meu pai é que ele era brincalhão e gostava de criança. E eu, desde pequeno, com os meus filhos, eu sempre brinquei com eles, né? E assim, a gente vai vendo isso aí e vai levando também Jesus no meio da vida, entendeu? Legal, bacana. Vamos lá. Eu acho que a gente está quase caminhando para o nosso bate-papo aqui, né? Para o final. Eu queria pedir para você falar algo. Agora eu vou pedir para que todos falem, tá bom? Se você pudesse falar algo para os seus filhos agora, o que você falaria, pensando em tudo, desde quando você se tornou pai até agora? O que você falaria? Quer começar, Carlos? Pode ser. Olha, professor, como faz pouco tempo, né? São 5 meses, mas foram 5 meses de muita intensidade, desde quando a gente descobriu, né? O começo é muito transformador. E aí o decorrer da caminhada também ele vai transformando o nosso interior por exterior. Lembre-se que você está falando para ela vai assistir um dia, tá bom? A minha vez. Vai lá, é você falar para ela. Então, eu espero que tudo que eu esteja plantando agora, que ela possa receber também essa colheita, né, Elisinha? Que você venha receber toda essa colheita daquilo que a gente está fazendo, se esforçando, trabalhando, para dar o bom e do melhor para você. Quando tiver que puxar a tua orelha, eu vou puxar a tua orelha. Mas também não vamos viver só de não, né? A gente vai tentar o máximo possível plantar o amor, plantar o carinho. A gente já tá fazendo isso. Noites, acho que pelas horas, assim, dá pra perceber um pouquinho, né? Quem que é pai mais recente, né? Os meninos aí tudo bonitão. Tem bastante O olho sono. tá todo tranquilo, né? Mas faz parte também e vale a pena cada momento que a gente passou ali, as noites, te tranquilizando, deixando confortável para você ficar bem. E aí, a cada amanhecer, a gente olha aquele sorriso lá que, meu Deus do céu. Se você resumisse a Elisa hoje em uma palavra, Carlos. Oi? Se você resumisse uma palavra para você falar da sua filha, você resumiria numa palavra. Ela, fala. Resposta de oração. Hoje você é resposta de oração. Um dia a gente lá atrás orou para que Deus mandasse uma filha assim, assim, assim. Você veio com todas as características que a gente pediu e um pouco mais ainda. Legal, Então seria isso. legal. Eu queria falar para a Bia, para o Davi, para a Maria Luísa que a gente fale que a gente é ser humano, né? Fale para eles. Todos os erros, todos os acertos, tudo que eu fiz até aqui hoje foi tudo por amor, porque eu queria que vocês recebessem ainda mais do que eu recebi, né? Então, se eu errei, se eu acertei, foi por amor, foi porque eu amei vocês, foi porque eu amo vocês e porque eu quero que vocês tenham um contato ainda maior com o amor do que eu tive. Então, a palavra é amor. Tudo que eu fiz foi por amor. Aleluia. Então, eu queria falar para a Júlia, para o Arthur, né? Que, assim, é que nem o Cristiano falou, como a gente ama, a gente tem que cuidar. E quando a gente tem que cuidar, às vezes tem que ser um pouquinho mais firmes, né? E essa idade que eles estão hoje, se não for firme, o negócio desanda. Segurar a corda. Aí eu queria, assim, dizer que amo muito a vida deles e que eu oro para que eles cresçam em Deus, em Jesus, e que os planos de Deus se cumpram na vida deles, e que eles sejam melhores do que eu, melhores do que a Fran, e que nós vamos, né, crescendo. E peço perdão por muitas vezes ser meio
meio grosso, meio ríspido, mas a gente vai tentando levar e quer ver vocês no céu. É isso que é a minha oração, meu desejo. Uma palavra que se resume os filhos? Gratidão. Legal. Uau, eu, né? São 4, hein? Falar pro Gustavo, Isabela, Davi, Samuel, que tem muito orgulho de vocês, que nessa caminhada aí a gente comecei muito jovem a ser pai, e como eu disse aqui, cada vez que ia nascer um de vocês, eu nasci de novo, porque foi um novo aprendizado, uma nova coisa, uma nova responsabilidade na minha vida de ser um pai melhor 4 vezes mais. E eu não tenho um amor diferente por nenhum de vocês, é o mesmo amor, mesmo vocês sendo tão diferentes um do outro. E são 3 meninos e uma princesa, e que tudo que eu faço, fiz, levanto todos os dias. Eu cheguei a ter 4 empregos com 4 filhos. Alguns aqui que cabem comigo sabem. Chegamos a passar momentos muito difíceis, momentos muito alegres. E que eu nunca vou esquecer de vocês em nenhum momento. Durmo, acordo pensando em vocês. Claro, tem a nossa família toda, mas a caminhada que nós vamos ter daqui para frente, desde que vocês estão assistindo esse vídeo, que vocês sempre me perdoem, porque eu ainda vou continuar errando com vocês, provavelmente. Como todos aqui estão falando, a gente tem que impor regras. Eu sei que é difícil, a gente fala muitos não, mas tem os sims, né? Tem os sims. Tem um momento de incentivo. Tem um momento que vocês sempre vão poder contar comigo em todo momento difícil da vida de vocês. Todo momento que vocês precisarem de alguma coisa de emocional, espiritual, alguma coisa material, vocês não se envergonhem de vir falar comigo, porque eu também errei. E eu vou ter muita coisa para ensinar para vocês, e o que eu não souber, a gente vai orar junto e vai chegar no consenso e naquilo que o Espírito Santo nos guiar. E uma palavra para que define vocês 4 para mim, eu acho que já falaram essa palavra, mas é amor. Porque eu não sei viver sem nenhum de vocês, né? E todo dia que eu acordo é por amor a vocês, né? É isso. Valeu a pena, né? Valeu a pena. A palavra é essa aí. A palavra não é uma frase, né? Valeu a pena. Eu sei lá. Vale. Vale a pena. Bom, primeiramente, a minha palavra inicial é gratidão. Gratidão pela dádiva, né, que o Senhor concedeu a nós, né, pais. E eu quero pedir perdão, né, para cada um deles, né, meus 4 filhos. Eu sei que eu falei inicialmente, né, com algum deles. Mas eu queria pedir perdão pelas minhas falhas, né, para cada um deles, que ele possa perdoar o pai deles, mas também dizer que eu amo de coração cada um deles. Eles foram um presente que Deus me deu, transformaram a minha vida, né. As minhas 2 filhas agora transformou totalmente, né, o meu caráter como pai, como amigo, né, como sacerdote do meu lar. Até me emociono, mas vou tentar não chorar. Chora, não, E eu quero pedir perdão para Aí chora, né? Maria, né, para minha filha. Muitas vezes, posso ser um pouco grosso, ríspido, como o Felipe falou, cobrando ela de algumas coisas. E às vezes ela acha, não sei se eu sou muito bravo, muito nervoso, né, mas eu queria pedir perdão, filha, mas você sabe que o papai te ama, que a gente faz isso, a gente cobra, né, pelo seu bem, porque o papai quer que você, vá mais longe que eu, né. Quando, né, a leitura da palavra, eu sei que eu tenho como exemplo, né, como a gente fez hoje. Glória a Deus, eu quero a minha oração é que o Senhor me ajude, né, a ser constante, né, como o Felipe comentou, e que eu seja melhor, né, a cada dia, amanhã, que eu seja um pai melhor, um amigo, que eu possa crescer com elas, que elas possam ter Você tá falando isso para eles, tá bom? como exemplo, né. Então eu sou grato por ser pai de vocês, e a minha oração é que as promessas do Senhor se cumpram na vida de vocês. Eu sempre me emociono, né, quando
quando elas servem aqui no reino, né? Quando a minha filha dança no altar, quando a pequenininha também. Isso me emociona, isso me traz gratidão. E, de certa maneira, um papel cumprido, né? De permanecer, de elas seguirem no caminho do Senhor, que elas não venham desviar, que as promessas do Senhor se cumpram na vida delas. Eu amo todos vocês. Amém. E eu E a preciso falar, palavra, perdão, pastor, e a palavra para eles é amor, amor e gratidão. Oh, perdão. legal, Nádio. Eu também sou pai, né? Na verdade, eu sempre falo pro Pedro e eu falo pra Ana, né? Todos os dias eu oro por eles. Todos os dias eu oro pelo Pedro, todos os dias eu oro pela Ana. E eu tenho pedido para que Deus venha cumprir tudo aquilo que Deus falou na vida do Pedro, na vida da Ana. Eu tenho dito isso a eles, eles estão ouvindo o que eu estou dizendo isso. E agora eu já estou quase já na outra fase que eles já estão para casar, né? Daqui a pouco eu vou ser vô. E se apressa logo, eu quero ser vô, né? Mas queria dizer que eu amo vocês, eles sabem que eu nunca coloquei um peso pastoral sobre os ombros deles, eles são filhos. Uma palavra. Acho que gratidão, né? É isso. É isso. E você viu o pastor que se emocionou, né? Emociona. Mas falar dos nossos Hoje eu filhos segurei, emociona, mestre. Sempre falar dos nossos filhos emociona muito, porque a gente nunca sabe. Eu procuro todos os dias falar que eu amo eles, sabe? Todo dia, antes deles irem para a escola, a hora que eu encontro. O pastor sabe disso, já viu? Eu sou muito de abraçar, sou Sim, muito de sim. beijar. Então, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e nem hoje, e nem nunca, né? Então a gente nunca sabe qual vai ser a última vez que você vai estar falando, sabe? Então toda vez que eu vejo, eu procuro abraçar, beijar, a hora que chega eu te amo, na hora de que vai embora eu te amo também. E a gente nunca sabe qual vai ser a última vez que a gente vai estar falando que ama eles. É isso, e quando eu for embora daqui, eu quero que eles tenham certeza absoluta do amor que eu sinto e que eu senti, que eu sinto e que eu vou sempre sentir por eles, sabe? Eu acho que a gente nunca pode perder a oportunidade de De falar dizer eu te amo. eu te amo, para assim a gente ama. Porque fez muita diferença na minha vida isso, porque meu pai e minha mãe sempre falaram que me amavam. Eu e meus irmãos, o pastor sabe, quem conhece a gente, sabe que a gente se abraça e beija, fala que ama toda hora. E eu quero deixar isso para os meus filhos também. Eles não tenham vergonha também de falar que ama e demonstrar sentimento na frente das pessoas, né? Então, por mais que homem seja mais fechadão, Razão. mais tudo, né? razão, eu acho que com os filhos, com a família, a gente tem que estar sempre demonstrando o amor que a gente sente por eles, para que a gente não vá desse plano para outro, com eles em dúvida do que a gente sentia, né? Então acho que é muito importante a gente estar sempre falando que ama e emociona, né? Sempre vai emocionar a gente, sabe? Disso que você tá falando, eu acho que só eu aqui que brigou com o filho, depois virou as costas e foi chorar, né? Ah, não, acho que todo mundo fez isso, né? Mas legal, gente. Eu aprendi, pastor, que a gente nunca deve negar a emoção do filho para você e você com o filho, porque dentro do que o Cristiano falou, uma vez eu assisti um filme, não vou lembrar o nome agora, em que o pai negou a dançar com a filha. Sim. E ele se negou a dançar com a filha por vergonha do que as pessoas iam pensar. Hum. E daí, naquele dia, a filha dele foi pro aniversário com uma do filme, foi pro aniversário com as amigas na casa que eram as vizinhas, ela falou, não, pode ir. E nesse dia a filha sofreu um acidente, caiu da escada e faleceu, né? E aí ficou aquele trauma de pai de ter negado, e ele voltou naquele mesmo lugar para dançar sozinho, imaginando que tava com a filha. E eu quando assisti aquilo alguns anos atrás, eu não tinha os usos das ninguém ainda, e eu fiquei com isso na minha cabeça de eu já não faz, a gente já se deba, eu também sabe disso, vocês frequentam a minha casa. Mas o meu prazer, eu cheguei em casa, aqueles meninos pularem, e oi pai, ele dá um abraço de os três juntos, um fica com ciúme do outro, e fica ali, Gustavo, teve a sua vez, agora seus irmãos. E essa água já é o homem aí. Legal, bacana. Essa é maravilhoso, Cristiano. Mas mu- eu só para o que o Thiago falou, é só eu que te falei não e chorei, né? O Davi só teve que levar uma chinelada na vida dele. Mas aquele dia eu chorei mais do que ele. O dia que eu tive que dar uma chinelada, porque ele era pequeno, tinha, sei lá, 5, 6 anos mesmo, aquela época lá.
tive que dar uma chinelada na bunda dele, e aquele dia eu chorei. Eu chorei mais do que ele, A porque chinelada doeu em outra. a chinelada doeu na bunda dele, que ele levou na hora ali, mas aquilo marcou meu coração, e não foi só aquele dia. Depois eu pedi perdão pra ele, mas eu falei: "Cara, eu quero que você entenda o que aconteceu aqui hoje, porque é melhor eu te dar uma chinelada do que o mundo, né. É melhor você ser corrigido em casa do que ser corrigido lá fora". E eu acredito que ele entendeu e depois nunca mais precisou apanhar, né. Mas não foi só você que chorou não, aquele dia eu chorei mais que ele. Nós somos seres humanos, né? Mas, gente, é assim, legal esse bate-papo aqui com vocês, muito bacana. Eh, como eu disse, a Ana, 24 anos, o Pedro, 28 anos. No meu celular sempre tem lá, bom dia, pai, eu te amo. Isso aí E a gente está sempre junto, então é não perder as oportunidades de dizer que ama. Sim. Somos pais de meninas. Abrace e beije as nossas filhas também. Não que não vai fazer isso com os meninos, mas que elas possam se sentir protegidas, Sim. porque quando o pai abraça e está junto com as filhas, isso é muito bom. Protege de um monte de coisas lá fora, entende? Mas vamos lá. Para a gente fechar aqui, tem algumas coisas que acontecem com a gente, e daí você. Sabe aquelas frases que o pai falava, a mãe, principalmente a mãe falava, e você lembra alguma coisa que eles falavam e agora você está repetindo igual? Por exemplo, assim, tem coisa tão que a mãe falava assim, você chegava para falar alguma coisa lá com o seu pai, para pedir algo para o seu pai, ou se podia para o seu pai aquelas frases, daí o pai falava o que para a gente? Fala Vai com sua falar? mãe, Fala com a sua fala com sua mãe. mãe. Com a sua mãe. Já aconteceu isso com você? Sim. Por exemplo, uma dessas? É assim também que você faz? Sim. Você é pai, hein? Olha lá, é para ouvir, né? Isso quando ela fala, mas eu não falei pra você Na falar com seu verdade- pai? é, Eu na não falei com sua verdade, mãe? eu pergunto assim, Ou qualquer outra frase do dia a dia. A sua mãe falou o quê? Não falei com a minha mãe, daí eu decido. Se não, ela vai falar com a sua mãe. Às vezes vem pedir alguma coisa, mas meus amigos vão, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Eu já ouvi muito. Essa é né? clássica, É, né? frase Eu assim. gostava de ouvir, agora estou falando bastante. Essa- Uma delícia, é verdade. Essa é Tem um aí, Felipe? Ah, tem uma que marcou muito que meu pai falou, mas foi meio sério assim. Ele falou assim, ó. É que toda criança, quando é criança, a gente fica brincando com as coisas, né? Uma vez eu brincando com a chave de fenda, um alicate, assim, jogando pra cima, pegando, né? E eu tava ajudando ele a fazer alguma coisa, que eu não lembro o que é. Aí ele olhou bravo pra mim e falou assim: ó, tem hora que é pra brincar e tem hora que é pra ficar sério. Agora é hora de ficar sério. E aquilo ali marcou até hoje. Agora vai ficar sério. Porque uma hora eu ia derrubar a chave na cabeça dele. Imagina, toma. Eu te avisei. O meu lance é eu não consigo muito falar não, né, com a Maria, né? A Maria sempre quer as coisas e tal. E meu coração é meio mole e às vezes eu não consigo falar não pra ela. Ixi, agora Ah, agora é, e agora na ficou verdade- marcado, Ixi, né? ficou gravado Gravou. agora, hein? E Ô, Maria. nesse ponto a Sandra é mais firme, né, com ela, né? Então pra mim não ficar como A arma ruim, atrasou e os Tá. vão crescer. aí É. pra mim não ficar como Você deixa a ruim, Sandra como ruim. aí eu falo, aí a Maria, pai, não sei o que, posso fazer isso aqui? Eu falo, filha, isso aí com sua mãe, se ela deixar, beleza. Legal, gente, bacana. Eu acho que é isso. Valeu o bate-papo, não valeu? Valeu. Foi bom esse tempo aqui. Mas eu queria fazer algo para a gente encerrar aqui. A gente poderia orar, né? Uma oração breve. Eu queria orar por vocês, pelas suas famílias e pelas pessoas que vão assistir aqui o Dia dos Pais, enfim, vão assistir isso não só agora, mas vai ficar aí nas redes sociais. Amém? Nós podemos orar? Posso falar algo pra Pode. finalizar? Pode. Que eu acho que é engraçado, assim, como nós estamos recentes nessa questão de ser pais, né? Então, assim, alguns motivos de alegria ali, maior pra gente, eu acho que todos vocês já passaram por isso, né? Quando o bebê tá ali, vai, amor, você consegue, e ela tá ali, ó, fazendo força. Saiu! É verdade, muito bom, as comporcinhas. E a gente comemora cada giftzinho, cada fralda trocada, né? Pode trocar hoje, 10 a gente nem liga, quando for necessário. Ei, Carlos, agora não vai dar B.O., mas você vai ver quando ela tá mocinha, eu vi isso, né? E aí, às vezes, assim, a gente pensa, né? O início ali, o puerpério para a mãe é muito difícil, né? Ela passa por muitos problemas psicológicos. A maior afetada é a mãe, que tá com o bebê o tempo todo, né? O dia inteiro, Fisicamente, emocionalmente. Sim. completo. Agora, o pai não, o pai tem que sair para trabalhar e tal, trazer o sustento. Então, assim, a maior parte, toda parte do tempo é a mãe que fica com o bebê, então é muito difícil. Mas, assim, digo isso tanto para os pais, os futuros pais, as futuras mães também.
é um período difícil, só que depois que você passa por ele é muito gratificante. Cada vez que o bebê acorda de noite ali, às vezes irritado e tal, você acalma, tranquiliza, canta e ora e chora junto. Pode dormir, então, pelo amor de Deus. E aí, assim, a gente. Nós sabemos o que é isso, né? Coloca na barriga ali, dorme junto com ele. Eu vou levar pro resto da minha vida. A gente tá acordando e ela tá acordando de madrugada assim. E graças a Deus por isso, porque a gente tá acordando junto por conta de um bebê saudável. Mas, ô Carlos, eu vou falar algo que ele aqui já sabe, porque tem um Gustavão. Mas aproveite esse momento, passa muito rápido. Tá bom? Legal, bacana, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Mas vamos orar. Queria orar por vocês e orar também por todos aqueles que estão ouvindo aqui, tá bom? Amém? Eu queria que você colocasse agora a sua casa, os seus filhos, diante do Senhor e pedir para que o Senhor possa visitar com graça, com favor e, sobretudo, que você possa ser muito cheio do Espírito Santo, tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento aqui. Obrigado pelo Dia dos Pais. As pessoas estão ouvindo agora, os nossos filhos estão ouvindo. E tem alguém que sonda o nosso coração, e esse alguém é o Senhor. Nós reconhecemos como pais as nossas falhas, mas nós estamos aqui buscando no Senhor sempre uma direção, buscando sempre no Senhor uma porção do céu para que nós possamos ensinar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, as gerações que virão, Senhor. Esse legado nós queremos deixar para os nossos filhos. Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai. Aquilo que lá atrás nós erramos, agora nós somos uma nova criatura. Nós temos alguém que é o cabeça da nossa casa, e esse alguém é Cristo Jesus. E como pais, nos dê sabedoria, Senhor, para cuidar dos nossos filhos, amar os nossos filhos incondicionalmente, assim como o Senhor fez conosco. Eu tenho certeza que cada pai aqui daria sua vida pelos filhos. Pai, mas nós queremos te agradecer para que o Senhor possa conduzi-los na nova etapa deles. No caso aqui, Senhor, os filhos que já são, o Gustavo, que já é casado, Senhor, nós queremos pedir para que os nossos filhos façam bons casamentos e que os filhos deles, eles possam ter esse conhecimento da pessoa de Jesus, desse amor que nós temos por Jesus, e eles espalhar isso até as gerações futuras que virão. Muito obrigado, Senhor, pelos pais dessa casa. Nós pedimos que o Senhor encha-os de sabedoria. Muito obrigado por esse dia, mas na verdade todos os dias são os dias dos pais. Nós os abençoamos e abençoamos cada pai aqui, eu me incluo nisso, no glorioso e poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos olhar para lá? Um feliz Dia dos Pais para cada um. Feliz Dia dos Pais. Legal. Dia dos Pais. Valeu? É isso.